São eles: agronomia, biomedicina e educação física, agronegócio e fisioterapia, fonoaudiologia, medicina e cosmética, medicina veterinária e nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia, farmácia e estética, gestão ambiental e hospitalar, radiologia. As instituições de ensino superior são responsáveis por inscrever os estudantes habilitados para o ENAD 2016 no período de 6 de julho a 7 de agosto. Saiba mais em portal.inep.gov.br. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais profissionais, os principais empresários, os principais políticos do nosso estado, hoje nós estamos realizando o programa de número 204. Esse programa que está no ar desde março de 2011. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa um dos mais queridos e um dos mais conceituados profissionais de cirurgia cardiovascular do Brasil. Além de ser filho de um querido amigo, o Dr. Josué de Castro, e da Dona Branca, o Dr. Josué de Castro Neto nos dá uma alegria muito grande de estar conosco hoje aqui. Dr. Josué, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer, Roberto, estar aqui no programa. Eu mando meu forte abraço a todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento aqui na TV Fortaleza. Beleza. Doutor Josué, eu queria inicialmente, meu irmão, que você contasse um pouco aí da sua história, do seu currículo, onde o senhor estudou, para que os telespectadores tomem conhecimento de qual foi a sua preparação profissional. Essa questão da trajetória, ela é sempre muito importante na formação de um médico, né? E no meu caminho, Roberto, telespectadores, eu fui muito afortunado, né? Eu sempre tive o privilégio de ter ao meu lado meu pai, minha mãe, em todos os momentos, oferecendo integral apoio. Veja bem, eu nasci em Fortaleza, portanto sou fortalezense, nasci na maternidade escola Assis Chateaubriand, em 71, tenho 45 anos. E morava na Avenida Rui Barbosa, e minha primeira escola foi uma escola chamada Pingo de Gente, onde eu estudei dos 4 aos 6 anos de idade. De lá, eu fui transferido para o Colégio Santo Inácio, certo, que era onde estudava a maioria dos colegas, das pessoas conhecidas da nossa família. Né? E a partir do Santo Inácio, onde eu tive o meu fundamento escolar, eu fiquei lá até o ano de 1986. Com 15 anos, eu saí do Colégio Santo Inácio e acabei sendo matriculado no Colégio Batista Santos Dumont. E após 3 anos de estudo no Colégio Batista, eu fui prestar vestibular para medicina, né? E ali realmente foi um forte momento na minha vida, né? O ingresso na escola médica nem sempre é tão simples, né? Naquela época, diferente da época de hoje, o Ceará tinha apenas uma escola médica. E aquela escola médica daquela época, que é a Universidade Federal do Ceará, era tida como uma das de mais difícil ingresso, né? Ou seja, o vestibular era um dos mais concorridos de todo o nosso país, né? E realmente eu consegui passar depois de um certo tempo de dedicação, né? Certo. E no primeiro momento, após ingressar para o vestibular na UFC no curso de medicina, eu me dediquei muito ao estudo da anatomia e dos fundamentos da cirurgia, né?
O currículo de medicina naquela época era um currículo muito estruturado, onde lhe permitia você fazer estágios extracurriculares aqui na cidade de Fortaleza e também fora da cidade de Fortaleza. Mas os meus 2 primeiros anos da escola de medicina, eu procurei ficar integralmente dedicado ao currículo de anatomia e dos fundamentos em cirurgia. A partir disso, eu ingressei em 1990, né, a partir disso eu passei a frequentar o serviço de um dos grandes cirurgiões cardíacos aqui de nossa cidade, o serviço do Dr. Rejucá, né? Isso foi a partir de 1993. Portanto, nós estamos falando de 23 anos atrás, né? Certo. Isso. Já no início, então, já me fascinei pela cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca, ela foi muito presente desde o início do meu treinamento, do meu curso médico. Quer dizer que aí você praticamente decidiu que ia fazer cirurgia. Né? Eu, nesse momento, de forma relativamente precoce, eu tomei a decisão de que a especialidade, eu queria ser cirurgião e dentro da cirurgia, o que eu tinha a maior afeição, tinha a maior identidade, era a cirurgia cardíaca. Certo. Né? Então, foi ali no Hospital São Raimundo, onde essencialmente no 3º ano do curso médico, eu já tinha antevisto que minha decisão seria aquela. Certo. Bom, a partir daí comecei a frequentar alguns hospitais vinculados com cirurgia aqui na cidade de Fortaleza, dentre eles o Instituto Dr. José Frota, que tinha uma grande emergência de trauma, ainda tem uma grande emergência, das maiores emergências do Nordeste, e foi onde eu dei realmente meus primeiros passos na cirurgia, foi ali naquele hospital, né? Nas férias do ano de 93 para o ano de 94, eu fui convidado para ir a São Paulo como estudante de medicina, visitar a Universidade de São Paulo, através de um grande cardiologista brasileiro chamado Bernardino Tranchese, e ele me fez o convite, naquele momento, para conhecer o Instituto do Coração de São Paulo. Certo. E realmente, isso foi uma transição significante na minha formação como estudante, porque eu saía do Ceará e ia para uma grande capital, onde tinha uma escola médica muito tradicional, que era a Universidade de São Paulo, e passei a frequentar os serviços de cardiologia clínica e principalmente de cirurgia cardíaca do INCOR. Então ali começava a se corroborar o meu ideal, a minha ideia de trabalhar com cirurgia cardíaca. Então, no começo de 94, eu volto para Fortaleza, já tendo decidido o que iria seguir como carreira, como especialidade médica. Certo. Né? A partir daí, eu continuei frequentando os serviços do professor Rejucá e comecei a focar meus estudos no internato para a tão concorrida prova de residência médica. Certo. Né? Naquele momento, a cirurgia geral era um pré-requisito para você realizar a cirurgia cardíaca, ou seja, para você iniciar a residência médica, que é a especialização na cirurgia cardíaca, era necessário passar por 2 anos de cirurgia geral. E assim eu fiz. Fiz prova no Brasil inteiro, passei em São Paulo, passei no Ceará, e naquele momento optei por ficar em Fortaleza. E fiquei realizando a residência em cirurgia geral no Hospital Universitário Walter Cantídio, onde hoje eu sou cirurgião concursado e sou coordenador da cirurgia cardíaca institucional do hospital. Então, eu desde o começo já tinha um interesse na cirurgia e tinha também um interesse na área da graduação. Eu, em 95, fui monitor de bases da técnica cirúrgica e, subsequentemente,
já iniciando o curso do internato, eu fui monitor de clínica cirúrgica, né? Então, isso tudo me ajudou a me familiarizar com os colegas, com os cirurgiões da cidade, com os hospitais que executavam as principais cirurgias aqui em Fortaleza, e eu circulava no meio com muita propriedade, né? Me dedicava integralmente a essas cirurgias. Bom, então na residência em cirurgia geral, além de frequentar os serviços do Hospital Universitário Walter Cantídio, eu tive a oportunidade de, no hospital, acompanhar algumas das cirurgias cardíacas que eram realizadas na época no hospital. Eu lembro muito bem que em 1997, né, que foi o ano que eu ingressei na residência em cirurgia geral, o Dr. Regis estava um pouco afastado do hospital. E quando eu comecei a residência, eu incentivei-o a voltar a realizar alguns procedimentos no hospital universitário, porque era importante para nós residentes, também para os alunos que frequentavam as cirurgias, para os internos, né? Para aqueles que não sabem quem são os internos, são os alunos do curso médico que estão nos últimos 2 anos do curso de graduação, então são chamados de internos. É um estágio intenso de diuturno intra-hospitalar, né? Basicamente prático, ou seja, a parte teórica do curso de medicina fica para trás e o aluno começa a desenvolver atividades práticas. Então, os alunos perguntavam quem era esse médico e tudo, e naquela época nós conseguimos resgatar o Dr. Régio K para operar no Hospital das Clínicas, e ele executou um procedimento de troca de válvula aórtica. Naquele momento, onde eu, como residente, assisti, ou seja, auxiliei ele o procedimento do começo ao fim, ou seja, ele executou o procedimento só comigo. Então, isso para mim foi uma honra naquela época, porque normalmente quem auxiliava eram os cirurgiões mais velhos. Além disso, tive contato com outro cirurgião aqui de Fortaleza, o professor Glauco Lobo e o Dr. João Martins, de forma que eles operavam sistematicamente no Hospital Universitário Walter Cantídio e eu acompanhava as cirurgias, dava preferência na seleção dos casos em que eu participava, eu focava sempre na cirurgia cardíaca, pois desde 1993, portanto, entre o 2º e 3º ano do curso médico, eu já havia decidido e vislumbrado fazer cirurgia cardíaca. Certo. Então, foi um momento muito importante na minha formação, de forma que hoje, quando eu executo os procedimentos que eu executo hoje, tenho lá nos fundamentos, nas bases, essências de cada um desses cirurgiões de Fortaleza que eu citei, Dr. Régio K, Dr. Glauco Lobo e Dr. João Martins. Os 3 contribuíram muito em cada fase da minha formação cirúrgica. Inclusive, o Dr. João Martins esteve aqui há 3 semanas atrás. Foi um convidado, né? Foi, que bom, ele está muito na Academia Cearense de Medicina. Isso. E presto aqui minha homenagem a ele também. Mas, enfim, bom, no 2º ano da residência em cirurgia geral, ocorreu um capítulo muito interessante da minha história. Eu, incentivado por um cirurgião, o Dr. Luiz Porto, e junto com um colega da residência chamado Ivanberg, nós, atendendo muito à demanda dos alunos jovens que nos acompanhavam naquelas cirurgias gerais, foi quando surgiu a cirurgia minimamente invasiva, né? E eu, como residente aqui em Fortaleza, no Hospital das Clínicas, eu me dirigi a um laboratório de anatomia e de bases da técnica cirúrgica, e lá, em final de 97, começo de 98, nós desenvolvemos um projeto pioneiro em cirurgia minimamente invasiva, ou seja, em videocirurgia na área de tórax. Né? Naquela época, nós elaboramos um trabalho a técnica tinha nascido há pouco tempo atrás, na França, e os primeiros casos estavam sendo executados aqui em Fortaleza, justamente naquele momento em 97 e 98. E eu, quando estava como residente, logo vislumbrei que isso seria o futuro da cirurgia, seria a cirurgia minimamente invasiva. Quer dizer que era uma novidade até mundiais, né? E que você abraçou logo no início, né?
logo que ela nasceu, como eu estava em formação e o residente realmente acompanha muitos procedimentos novos, pois eles nascem nos hospitais de escola, então isso me tocou. Então foi uma pequena semente que foi plantada naquele momento. Nós estamos falando do ano de 97, 98, final de 97, começo de 98, foi plantada uma pequena semente dentro, digamos assim, da minha alma cirúrgica, focando em cirurgia minimamente invasiva. Então, pois como eu estava dizendo, a gente elaborou um projeto de capacitação e treinamento dos estudantes e dos residentes. Vocês imaginem, uma técnica inovadora chegando num país como o Brasil, no estado como o Ceará, e como é que nós íamos aplicar essa técnica para alunos, para os próprios residentes, e como é que nós íamos discutir essas técnicas com cirurgiões. Então, nós elaboramos naquele momento, eu como residente e o Dr. Ivan Berg, como meu colega residente, nós elaboramos um conjunto de técnicas para desenvolvimento de habilidades e competências em videocirurgia, chamada na época de cirurgia videolaparoscópica, né, ou cirurgia endoscópica. Bom, isto posto, eu finalizei o meu treinamento em cirurgia geral no ano de 98 e aí direcionei meus estudos para a cirurgia cardíaca, que era meu objetivo final, com o intuito de ser selecionado, tentar obter um melhor treinamento. Isso, naquele momento, eu pretendia realizar esse treinamento fora de Fortaleza. Realmente ali era o momento de sair de Fortaleza e ir para outra cidade do Brasil, especificamente eu pretendia ir para São Paulo, para poder progredir e aumentar meus conhecimentos na área de cirurgia, principalmente a cirurgia cardíaca. Bom, a partir daí eu tinha tido a oportunidade de ir antes para São Paulo e optei por ter ficado em Fortaleza fazendo a cirurgia geral com os meus professores, né? Mas em 99 eu prestei o exame de residência, os principais do Brasil, e fui aprovado em 3 ou 4 desses exames nacionais. Com a aprovação, eu decidi partir para São Paulo, né? E aí foi um segundo capítulo da minha história de formação como cirurgião, né? Certo. Após ser aprovado, eu tomei a decisão de ir para um hospital chamado Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, localizado na cidade de São Paulo, nas margens do Parque Ibirapuera, né? Tinha sido selecionado para outros hospitais, mas optei naquele momento ficar ali no Dante Pazanese, que eu acho que é onde eu teria maior condição de desenvolver qualquer projeto e ter uma formação bastante estruturada. Então eu iniciei, tudo foi uma novidade, a gente vai para uma cidade nova, local novo, né, se estabelecer, moradia. Foi quando eu casei, né, fui com minha esposa para São Paulo e acabei ficando ali 66 meses, né, basicamente 5 anos e meio. 5 anos e meio. 5 anos e meio. E logo no início, eu lembro bem que a gente tinha... mensalmente, tinha uma semana que a gente passava num laboratório chamado laboratório experimental, onde você trabalhava com suínos in vitro, com peças, com modelos anatômicos e você desenvolvia a técnica que você quisesse, desde que focada e direcionada para a cirurgia cardíaca. Então eu tive a ideia, de conjunto de colegas, de desenvolver um projeto em videocirurgia cardíaca, né? E já me espelhando no que eu tinha assimilado na residência de cirurgia geral. Então ali eu acho que foi plantada a segunda semente na minha alma cirúrgica, em considerando procedimentos minimamente invasivos. Então, de uma forma pioneira no país, nós começamos a executar a cirurgia minimamente invasiva em modelos animais, em suínos, e por todo o ano de 99, eu fiz esse trabalho, e esse trabalho foi apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Experimental, que foi lá no próprio Dante Pazanese, em São Paulo. Bom,
passando esse momento inicial de muito encanto, de muito trabalho, de outra realidade em São Paulo, eu também direcionei meus esforços, canalizei para o transplante, né, o transplante cardíaco. E nós elaboramos uma monografia que foi selecionada como prêmio, foi selecionada por um prêmio como a principal monografia do Dante Pazanese naquele ano de 99. Nós ganhamos o prêmio monografia do ano com um trabalho direcionado para transplante cardíaco. E aí eu comecei a desenvolver meu treinamento, acompanhando todos os cirurgiões, uma gama de 8, 10 cirurgiões, eles faziam parte do grupo. Eu acompanhava um a um, diariamente entrava com um, no outro dia entrava com outro, me disposendo nas mais várias especialidades da cirurgia cardíaca, isso é nas subespecialidades, né? Você sabe hoje que o cirurgião do coração tem um foco de atuação, né? E as especialidades eram cardiopatia valvar, nas cardiopatias das doenças das artérias coronárias, na insuficiência cardíaca, no transplante, na cirurgia de congênitos. Então nós rodiziávamos, né? E 3 subespecialidades me marcaram mais, né? Me chamaram mais atenção. Uma delas foi o próprio transplante cardíaco, a segunda foi o tratamento da doença das artérias coronárias, que são as populares pontes de Mammara e pontes de Safena, e também as cardiopatias valvares, ou seja, as doenças das válvulas do coração. Então eu foquei minha atenção nesse espectro, nessa gama desses procedimentos, né? Bom, após os 3 anos de residência médica em cirurgia cardíaca, eu fui convidado pelo hospital para ficar um 4º ano como residente mais velho, residente sênior, e auxiliar os principais cirurgiões nos procedimentos mais complexos, né? E aí foi quando eu me desenvolvi como cirurgião, nesse 4º ano, e canalizei meus esforços para principalmente doença das coronárias e cardiopatias valvares. Terminado o 4º ano, estamos falando aí de 2002, 2003. Em 2003 terminei minha residência médica e fui convidado para compor o quadro de cirurgiões do hospital, né? Então fiquei depois por 1 ano e meio pertencendo ao quadro de cirurgiões cardíacos do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, a convite dos chefes, né? Foi quando nesse momento eu também recebi o convite para acompanhar um cirurgião muito renomado no Brasil chamado Sérgio Almeida de Oliveira. O Dr. Sérgio me convidou para fazer a minha pós-graduação, já que eu tinha interesse na área acadêmica, fazer minha pós-graduação no INCOR e na área de cirurgia de coronária. Então eu recebi esse convite com muita honra. Eu fui um dos primeiros médicos do Norte e Nordeste a ter doutorado especificamente em cirurgia cardíaca. E aí passei a frequentar não só o Dante Pazanese, mas o Instituto do Coração com as cirurgias do professor Sérgio. Isso concomitantemente ocorreu outra história interessante. No final de 2003, eu estava num congresso em São Paulo e aí conheci um cirurgião alemão que me fez um convite para conhecer o serviço dele na Alemanha. Eu disse, olha, nesse momento eu não vou declinar o convite, infelizmente eu não falo nada de alemão, eu falo bem inglês, mas alemão é uma língua que eu não sou bem afeito e temo ter dificuldades. Prefiro talvez nesse momento ir para os Estados Unidos, passar um tempo lá e talvez depois em outro momento conhecer a Alemanha. Dito e feito, terminei, já tinha iniciado a minha pós-graduação, o meu doutorado no INCOR com o Dr. Sérgio, já estava isso em 2003, 2004, estava atuando plenamente como cirurgião do Dante Pazanese, quando eu fui convidado num congresso que houve aqui, Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, um dos convidados que veio de fora do país, me convidou para ir para o Texas, em Houston, né? Então eu fui treinado também onde o Dr. Régio K foi treinado, né? E foi quando eu decidi com a minha esposa nós íamos para os Estados Unidos. Nós viajamos no primeiro trimestre
de 2004 e eu passei todo esse ano lá nos Estados Unidos, na cidade de Houston, no estado do Texas. Certo. E lá realmente me expus às grandes novidades mundiais da cirurgia cardíaca, seja no transplante, seja na cirurgia minimamente invasiva, ou seja, em todos os aspectos, das cardiopatias em adulto, né? Eu logo direcionei para adultos. Bom, final de 2004, minha filha acabou nascendo nos Estados Unidos e chegou a hora de voltar para Fortaleza, para o Ceará, para o Brasil, né? E realmente foi um momento que se revestiu de muita expectativa, né? Eu tinha passado muito tempo fora, eu tinha saído de Fortaleza em 99 e voltava para Fortaleza em dezembro de 2004, na verdade, nos últimos dias do ano de 2004 e nos primeiros dias de 2005. Né? Então voltei e desde o início eu passei a atuar no Hospital Universitário Walter Cantídio, que tinha sido minha casa, ou seja, me acolheu de volta naquele momento agora como cirurgião, né? E também aos poucos no Hospital de Messejana, no Hospital do Coração de Messejana. Quando a gente volta, a gente espera muita coisa, muitas coisas não acontecem e outras portas acabam se abrindo. Você não entende porque algumas portas que você esperava se abrir não se abrem, algumas parcerias que você esperava que se configurassem não se configuram, mas Deus sabe, o caminho que você vai trilhando é todo delineado por Ele. Isso. E tudo tem um motivo. Né? E aí me surgiu algumas portas interessantes. Até que em 2007... Eu tive uma virada na minha carreira, minha carreira deu uma guinada, né? Parece que estava tudo mais ou menos escrito e tudo tinha um motivo pelo qual ia acontecer. Naquele momento, eu, após uma conversa com alguns colegas, alguns familiares próximos, muito próximos a mim, eu comecei a perceber que eu estava seguindo a minha carreira num caminho que não era aquele mesmo, né? E comecei a me questionar o que seria a minha especialidade, a cirurgia cardíaca, daqui a 10 anos, né? E comecei a ver que a cirurgia como um todo, ela evoluía para procedimentos minimamente invasivos. E aí resgatei aquele convite da Alemanha que eu tinha tido e resolvi visitar em 2007 aquela cidade da Alemanha que tinha sido me convidada em 2003, 2004, participando de um congresso chamado Últimos Avanços em Cirurgia Cardíaca. E foi aí que minha carreira se transformou, né? Eu passei a vislumbrar uma nova realidade, um novo futuro na cirurgia cardíaca. Perfeito. Bem, doutor Josué, depois desse resumo que você fez aí, um resumo riquíssimo do seu currículo, né? Nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Bem, meus amigos, nós voltamos no nosso programa de hoje, tendo a satisfação de receber esse jovem cirurgião, que é um homem hoje de conceito nacional. Você deve ter visto na primeira etapa do nosso programa, que belo currículo ele tem, um currículo muito rico, muito experiente, e agora nós vamos falar justamente já sobre o trabalho profissional dele.
Doutor Josué, eu estive a semana passada lá no Hospital Monticlínico, onde inclusive o senhor operou o meu concunhado, o Cláudio Cavalcante, e estava lá também, lá no apartamento, o nosso querido doutor Alberto Lima de Souza. O doutor Alberto é uma figura queridíssima, eu adoro ele foi médico dos meus 3 filhos, agora é médico dos meus 6 netos, e me parece que também foi médico dos seus filhos, né? E é uma figura queridíssima, entendeu? E eu disse que ia entrevistá-lo. E disse, Roberto, eu admiro demais o doutor Josué, um dos maiores talentos dessa nova geração de médico do Ceará. Eu queria que você transmitisse o meu grande abraço a ele e fizesse um estímulo a ele, dizendo que ele continuasse com esse trabalho magnífico que ele tem, né? E inclusive frisando que você foi o primeiro médico do Norte-Nordeste nesse trabalho de vídeo de válvula mitral, né? Videocirurgia em válvula mitral. Então ele queria só que você falasse um pouco sobre isso, trazendo um abraço dele e parabenizando, porque você é um dos pioneiros do Brasil e o primeiro do Norte-Nordeste. Claro, Roberto. Realmente eu fico muito feliz em escutar essas suas palavras, escutar as palavras do Dr. Alberto, que é um dos maiores pediatras desse país. Sem dúvida. E assim, isso tudo reforça a responsabilidade, a seriedade do meu trabalho. E tantas pessoas confiam no que eu tenho feito, no que eu escolhi, no que eu abracei fazer para a minha vida, com o intuito maior de ajudar as pessoas, né? O médico tem que exercer sua profissão assim, de uma forma humanística, né? Se não for assim, talvez seja melhor nem fazer, né? Mas então isso reforça muito a minha responsabilidade, meu compromisso com a minha especialidade médica, com a minha profissão. Mas essa história da videocirurgia valvar mitral, ela é especialmente interessante. E aqui eu pego um pouco o gancho do que eu estava falando. Eu adquiri essa experiência toda na Alemanha, né? Essencialmente, foi lá que eu vislumbrei que um projeto maior estava designado para a minha atuação como cirurgião, né? Então, eu tinha voltado da Fortaleza, tinha me estabelecido há 2 anos em Fortaleza, portanto, em 2007, eu fui visitar 2 cidades na Alemanha. A cidade de Bad Oeynhausen, atendendo ao convite daquele cirurgião alemão que tinha me feito inicialmente o convite de conhecer o serviço dele, eu tinha recusado naquela época e aceitei nesse momento agora. E finalizei e terminava a minha viagem na cidade de Leipzig, né? Na cidade de Leipzig, com um congresso chamado Últimos Avanços em Cirurgia Cardíaca. Então, foi um momento brilhante. Eu passei pouco tempo, foram 2 meses, mas essencialmente foi onde eu aprendi tudo que eu tenho executado a partir de 2007, né? Incluindo a videocirurgia valvar mitral. Eu fiquei realmente impressionado com as técnicas que os alemães tinham, com os instrumentos que eles tinham usado, o modus operandi dele, o modo de trabalhar, trabalho em time, usando muita tecnologia, uma técnica bem refinada, né? E acabei trazendo isso para o Brasil. Nós começamos isso, acabei conhecendo um outro colega brasileiro, só tinham 2 brasileiros nesse congresso, Últimos Avanços em Cirurgia Cardíaca na cidade de Leipzig, em 2007. Só tinham 2 brasileiros, eu era um deles e o Robson era o outro. Eu conheci ele casualmente no stand de instrumentos, onde nós estávamos adquirindo alguns instrumentos para trazer para o Brasil. E aí ele tinha me feito o convite, nós combinamos de começarmos uma experiência no Brasil. Ele já tinha começado a experiência dele, eu não tinha começado a minha. E quando ele disse, Josué, eu vou agendar alguns casos em Joinville, você vai lá e me ajuda, e nós implementamos a cirurgia minimamente invasiva da válvula mitral nesse novo momento, né? E aí, depois de 2 meses que nós voltamos da Alemanha, ele me ligou, Josué, eu estou com um caso aqui, você poderia vir me ajudar? Eu digo, vou, Robson, irei. E aí fui, nós realizamos nessa nova fase esse procedimento valvar mitral por vídeo, né? Ou seja, é um procedimento um pouco diferente que nós podemos conversar a seguir, mas nós realizamos 2 procedimentos em Joinville. Eu voltei, realmente percebi que era factível implementar um projeto desse no Ceará e a partir de 2008 nós
eu executei com ele as primeiras videocirurgias valvares mitrais do Norte e Nordeste, aqui na cidade de Fortaleza. Nós, naquele momento, realizamos 2 casos, um no hospital público e outro no hospital privado. Ou seja, nós estamos falando aí já de 9 anos, né? Certo. Quase 10 anos atrás, nós realizamos esses 2 procedimentos cirúrgicos cardiovasculares minimamente invasivos, onde nós trocamos a válvula mitral e no outro nós recuperamos a válvula mitral do paciente. E a partir daí, ele lá e eu aqui, nós começamos a desenvolver um projeto conjunto, onde o intuito maior era aplicar essas cirurgias minimamente invasivas, essas videocirurgias, e também planejar capacitação e treinamento de cirurgiões brasileiros para esse tipo de procedimento. Certo. Doutor Josué, quais são as vantagens da videocirurgia e do circuito extracorpóreo em benefício do paciente? Veja bem, a cirurgia como ciência, é importante que os telespectadores compreendam que ela evolui em todas as suas várias especialidades, ela evolui para procedimentos minimamente invasivos. Essa técnica no Brasil tem sido chamada de videocirurgia. Na América do Norte se chama de cirurgia minimamente invasiva e na Europa chama-se cirurgia endoscópica, né? Então, é importante que os telespectadores compreendam que quando nós falamos de videocirurgia aqui no Brasil, nós estamos falando da técnica minimamente invasiva, aplicada à especialidade, seja na cirurgia geral, seja na cirurgia torácica, seja na cirurgia cardíaca. Então, essencialmente, a videocirurgia, ela trouxe inúmeros benefícios para o paciente e também para a equipe, né? A característica principal é de que com a videocirurgia, ou seja, o cirurgião antes para executar os procedimentos cirúrgicos em cavidades, ou seja, dentro do abdômen ou dentro do tórax, eles realizavam amplas incisões com o intuito de comunicar o órgão, a cavidade onde o órgão está, chamado ambiente cirúrgico, a comunicar com o ambiente presencial, que é o ambiente onde está a equipe cirúrgica. Então, tradicionalmente, as cirurgias têm sido executadas com uma comunicação ampla entre o ambiente operatório, que é o ambiente interno, e o ambiente presencial. Então, existe uma comunicação interina. Com os procedimentos videocirúrgicos, existe uma certa separação, né, entre o ambiente operatório e o ambiente presencial. Essa não comunicação traz benefícios enormes para o paciente. Por quê? Porque o fato de você comunicar o coração, o pulmão, os intestinos, a vesícula biliar, o fígado, o estômago e etc., ao ambiente operatório, isso traz diferença de temperatura, traz partículas que estão presentes no nosso meio em contato com o órgão, iluminação. Então, o órgão fica exposto ao meio em que nós estamos, né? Isso traz algumas repercussões do ponto de vista inflamatório ao paciente, ao órgão, né? Do inflamatório e infeccioso, né? Então, a videocirurgia ela traz um menor trauma, ou seja, você não precisa dividir aqui para executar a cirurgia do coração, você não precisa dividir completamente esse osso do peito chamado externo, e a divisão do osso é feita com a serra óssea, né? Então ainda é um trauma fazer a cirurgia do coração por via tradicional. A videocirurgia vem para promover o procedimento através dos espaços intercostais, que são esses espaços que existem entre as costelas, que são espaços naturais, né? O órgão, ele não é intensamente manipulado, ou seja, ele estando lá dentro da sua cavidade, por exemplo, o coração,
dentro da cavidade pericárdica, ele não está exposto ao meio ambiente, né? Não está exposto à diferença de temperatura, não está exposto a essas partículas, e isso faz com que o órgão seja menos manipulado e menos traumatizado. E o cirurgião executa o procedimento utilizando um pouco da visão direta, mas principalmente da visão de uma microcâmera de alta definição. Certo. Então, com isso você consegue visualizar melhor o interior das cavidades, consegue documentar melhor, né? Consegue compartilhar melhor com a equipe cirúrgica as imagens, as estruturas que estão sendo operadas, né? E você permite que um auxiliar teu te dê uma opinião, te contradiga ou te guie, ou até mesmo sugira uma modificação técnica, né? Então, isso tudo, essas propriedades que eu citei da videocirurgia, elas se somam. É o menor trauma, menos dor no pós-operatório, menos dor, menos necessidade de remédios, de fármacos para dor, menor trauma, menor sangramento, menor necessidade de transfusões sanguíneas, né? Tudo isso, concomitantemente, se associa e permite com que o paciente se recupere mais rápido em um procedimento cirúrgico, né? Foi assim com a cirurgia da vesícula biliar, foi assim com a cirurgia do pulmão e agora está sendo assim com a cirurgia do coração também. Então, são esses os benefícios que a videocirurgia cardíaca traz. Essencialmente, menor trauma, menor infecção, menor sangramento, menor transfusão, reabilitação mais rápida do paciente, recuperação mais rápida e reabilitação às suas atividades diárias mais rapidamente. Aqui em Fortaleza, essa tecnologia se encontra disponível aonde? Nós temos executado, nós temos a preocupação desde o início de executar essas videocirurgias cardíacas, ou seja, esses procedimentos minimamente invasivos na cirurgia do coração, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados de Fortaleza. Então, nós já executamos em vários hospitais. Nós, há 6 anos atrás, elaboramos um projeto para instalar de forma pioneira um grande centro de videocirurgia cardíaca nacional aqui no Ceará, em Fortaleza. Um projeto em parceria com o governo do estado, na época, em 2010, em um grande hospital público do estado do Ceará, em Fortaleza, de forma a executar também e principalmente esses procedimentos aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde, né? Então, nós nos esmeramos em elaborar esse projeto e tem sido permanentemente a nossa preocupação de que esses procedimentos beneficiem não somente os pacientes do sistema complementar, da saúde complementar, ou seja, dos pacientes privados, e sim, principalmente os pacientes oriundos dos hospitais públicos. Além disso, nós temos uma forte ideia de que nós devemos transferir esse conhecimento, né, para que outros cirurgiões e residentes aprendam esse método e possam tratar os seus pacientes daqui por diante. Nós temos lutado intensamente para executar esse projeto. Iniciamos a ideia no hospital, não foi possível depois de 4 anos. Transferimos para outro hospital público, mas no momento, ainda, Roberto, nós estamos precisando de ajuda, principalmente do ponto de vista institucional e político, para que o projeto saia da mesa e saia do papel e passe para a área prática, para beneficiar uma série de pacientes que nos procuram de Fortaleza, do Ceará e também dos outros estados do Norte e Nordeste, né? Eu tenho ido operar, essencialmente, fiz esses procedimentos fora do Ceará. Eu fiz a primeira videocirurgia cardíaca de Pernambuco, em Recife. Fiz a primeira videocirurgia cardíaca da Paraíba, em João Pessoa. Fiz a primeira videocirurgia cardíaca do Piauí, em Teresina. Fiz a primeira videocirurgia cardíaca de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E hoje nós capacitamos 2 grupos no Brasil. Um grupo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, está sendo capacitado nesse momento. E o grupo de Recife, nós já estamos capacitando e realizando cirurgia de uma forma mais frequente também na cidade de Recife, em 3 hospitais.
além dessas essas capacitações desses cirurgiões que buscam conhecimento conosco, envolvem atividades universitárias para treinamento em simuladores, em modelos suíno in vitro, para que quando eles regressem ao seu estado, ao seu ambiente de trabalho, eles possam executar esse tipo de procedimento com a maior segurança para os seus pacientes. Doutor Josué, o senhor continua residindo em Fortaleza, mas normalmente o senhor está fazendo cirurgias fora, né, pelo que você me disse aí. Normalmente, assim, durante o mês, você faz cirurgias também fora do Ceará, em São Paulo, em outros. Como é o seu tempo hoje? Hoje, o tempo nesse mundo que a gente vive, ele é muito escasso, cada vez mais escasso, né? Então, tento dividir ao máximo meu tempo entre a minha família e meu trabalho. É isso que eu faço hoje, né? E hoje eu foco realmente o que eu gosto de fazer e acho que faço muito bem, executo de uma maneira que os outros buscam aprender. O método que eu emprego nas minhas cirurgias são as cirurgias minimamente invasivas, né? Então, é isso que eu gosto de fazer. A minha área de atuação principal na cirurgia cardíaca é a cirurgia minimamente invasiva. Então, eu tenho, como eu falei, 2 centros, eu me divido de forma que a cada 40, 60 dias eu realizo em torno de 4 a 6 procedimentos fora de Fortaleza, né? A gente agenda 2 dias cirúrgicos e eu me desloco, atualmente estou me deslocando a Petrópolis, como eu falei, e a Recife, e nós realizamos 4 a 6 procedimentos cada vez que nós viajamos para esses estados. Recentemente, isto é, há 15 dias atrás, nós fechamos uma parceria com a equipe em São Paulo, onde eu hei de capacitá-los também para que eles iniciem as atividades lá na cidade de São Paulo, né? Então, é tudo muito corrido, mas o principal é que o sucesso, o fruto do sucesso desse tipo de procedimento, ele não está só na pessoa do cirurgião, ele reside a essência, o escopo, o fundamento do sucesso desse tipo de procedimento aplicado à cirurgia cardíaca, que é a cirurgia minimamente invasiva, reside num time, um time centrado e bem capacitado, onde cada membro do time executa com perfeição sua ação, sua atitude, sua atividade, de forma que o resultado final ele é positivo e fruto do trabalho de um grupo de pessoas que envolve o cirurgião cardiovascular, no meu caso, mais uma enfermeira cardiovascular, uma instrumentadora cardiovascular, uma perfusionista, um grupo de auxiliares, um anestesiologista e também um cardiologista clínico. Doutor Josué, apesar da cirurgia cardíaca ser um procedimento de alta complexidade, essas novas técnicas permitiram um ato cirúrgico menos invasivo, não é isso? Uhum. Porque facilitou muito as operações, né? Veja bem, Roberto, o que acontece? Como eu falei, o cirurgião para realizar a cirurgia tradicional, do modo convencional, ele necessita de grandes aberturas e da visão ampla, direta do que ele está fazendo. Com a videocirurgia, a grande vantagem é dele associar a visão direta através de pequenas incisões à visão da microcâmera de alta definição, né? Que aumentem até 10 vezes a visualização do campo operatório, né? Então, isso é uma grande vantagem, é a qualidade da imagem, né? Então, elas são muito fidedignas. Associada a isso, outras técnicas e tecnologias, elas se fazem presente. Eu tive em São Paulo a semana passada como presidente da Sobracil Ceará, atendendo um congresso brasileiro de cirurgia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva Robótica. É a ferramenta do robô, que parecia estar tão longe, né, que parecia ser uma ferramenta distante da nossa realidade, mas que Fortaleza hoje já tem um hospital que disponibiliza
o robô com a tecnologia robótica para executar os procedimentos cirúrgicos, né? Então, é provável que em breve o cirurgião, além da visão da microcâmera de alta definição, ele passe a executar procedimentos robóticos, onde o robô, ele meio que te leva para dentro, te tira do ambiente operatório e te leva do ambiente presencial, que é o ambiente onde está a equipe, te leva um pouco para o ambiente operatório e você passa a operar como se fosse do interior do corpo da pessoa. É uma comparação que pode ser feita, né? Com essa ferramenta, o robô te dá todos os eixos de movimentos da mão, coisa que na videocirurgia não tem, você tem só 4 eixos de movimento com as pinças que você trabalha, né? O robô te dá movimentos em 7 eixos, né? Então é como se você tivesse as suas 2 mãos dentro da cavidade. E a visão com o robô é uma visão binocular, ou seja, uma visão tridimensional, coisa que na videocirurgia não acontece. Na videocirurgia a visão é bidimensional, ou seja, nós perdemos um pouco a perspectiva de profundidade. Mas são técnicas que mudam o dia a dia do cirurgião e ele realmente precisa se preparar, se capacitar, desenvolver habilidades e competências para essas novas metodologias que estão chegando. Se trata da reconfiguração da cirurgia, ou seja, a cirurgia, como é executada hoje, passou para um processo de incorporação de técnicas, de tecnologias e avanços que permite com que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados com a mesma competência, com o mesmo bom resultado, porém com a maior segurança para o paciente. Doutor Josué, com essa aula sua aí, infelizmente o nosso tempo passou e eu queria só lhe fazer uma última pergunta. No caso específico dos aparelhos que substituem as funções do coração temporariamente, existe novidade na área? Essa é uma pergunta muito oportuna. Nós, recentemente, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, que foi realizado aqui em Fortaleza, nós tivemos uma atividade pré-congresso na Unifor, na Universidade de Fortaleza, que é a universidade onde eu sou professor. E lá nós temos um laboratório experimental onde nós, em conjunto com outros colegas, né, na verdade idealizado por outros colegas também, nós desenvolvemos atividades, foram desenvolvidas atividades de treinamento de cirurgiões brasileiros por um programa do governo do estado, vinculado ao Hospital de Messejana. Foi desenvolvido um trabalho de conhecimento e capacitação inicial de cirurgiões brasileiros com um tipo de dispositivo de assistência ao coração que está em falência, de um dispositivo de iniciativa pioneira, local, né? Ou seja, coisa do nosso estado, um projeto embrionário, nascido aqui no estado do Ceará e que apoiado por um grande empresário cearense e que se desenha como o primeiro coração artificial genuinamente da América Latina. Ele nasce no Ceará, né, para a América Latina. Esses dispositivos que eu vi muito quando estava fora do país, nos Estados Unidos, era muito difícil de aplicar esses dispositivos aqui, porque ele tinha um custo muito elevado. Então, existe um projeto capitaneado por um empresário cearense. O Bert Studart, né? Ele sim. Ele falou no programa passado. Ele externou, né? Ele então, rapidamente falou. Então, realmente é um belo projeto que tem uma equipe muito competente, através de pessoas que estão assessorando ele, que estão trabalhando com ele. Perfeito. E que a gente vê com orgulho, apesar de não estar plenamente envolvido no projeto, mas a gente incentiva essas iniciativas que são tão louváveis, né? Que vêm de um trabalho sério, de um trabalho dinâmico, de um trabalho conjunto, né? Não é fácil desenvolver tecnologia no Nordeste brasileiro, né? Vocês sabem do desafio. No programa passado ele falou rapidamente desse assunto. Quem está me escutando aqui sabe das dificuldades que é desenvolver técnicas, métodos e tecnologia de forma pioneira no nosso estado. Não é fácil e o sucesso depende do mérito das pessoas que estão envolvidas com isso. Então, tem essa novidade que eu acho que nos próximos meses, se Deus quiser, há de beneficiar os pacientes do estado do Ceará e talvez também de outros estados que são tão importantes para a gente,
que exerce a profissão médica com humanismo, com compaixão, que a gente exerce para como se fosse um membro da tua família que estivesse na tua frente buscando ajuda. Muito obrigado. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e colocar nossas camas para você acrescentar mais alguma coisa que por acaso eu não tenha lhe perguntado. Eu acabei agradecendo antecipadamente, me desculpem, mas eu deixo agora o meu muito obrigado a você, Roberto, pela oportunidade, pela TV Fortaleza, pelos profissionais que estão nos acompanhando aqui, a todos os telespectadores. Quem quiser ter outras informações a respeito desse meu trabalho, que eu comecei lá em 1993, portanto há mais de 20 anos, há 23 anos, né? Pode acessar o site, na internet é muito fácil, a informação está toda aí hoje, é muito fácil, né? Acessar as informações na internet, então através do site www.incone.com.br tem muito disso que eu falei. Doutor, muito obrigado pela presença, fiquei muito feliz, fiquei muito honrado, viu? Foi um prazer. E aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 204 dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo. Este programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18h30, reprisa na sexta-feira às 20 horas. Um abraço a todos, uma feliz semana e até o próximo domingo. Alunos de 18 cursos de graduação vão participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2016. São eles: Agronomia, Biomedicina e Educação Física, Agronegócio e Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Cosmética, Medicina Veterinária e Nutrição, Odontologia, Serviço Social e Zootecnia, Farmácia e Estética, Gestão Ambiental e Hospitalar, Radiologia. As instituições de ensino superior